Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho, tudo bem? Quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Estamos aqui iniciando mais um dia, pela graça de Deus, onde estarei falando sobre a lição de número 13. Olha, última lição dessa revista Palavra e Vida, a história de Paulo, né? A vida de Paulo. E eu quero convidar você a fazer a leitura, então, de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 54 a 58. Eu espero que, ao receber essa mensagem, você esteja bem e que Jesus possa estar te abençoando muito, né? E que, assim que for possível, volte à nossa igreja, participe lá do nosso culto, porque aos pouquinhos nós estamos retomando e você é bem-vindo à sua igreja, você é bem-vindo a estar conosco. Nesse momento, a gente tem ainda aquelas medidas de segurança, mas assim mesmo temos conseguido ali louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome. Então, você fique à vontade em participar da sua igreja. Os cultos eles estão acontecendo nos domingos pela manhã, às 10 horas, e à noite, às 18h30. Seja bem-vindo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 54 ao 58. Peço a você que, se puder abrir a sua Bíblia e ler comigo, vai ser ótimo. Se não, me acompanhe aqui nessa leitura que farei agora. Tá certo? Então, diz assim a palavra de Deus. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Pois é. Hoje, a nossa lição, a última lição dessa revista, ela fala sobre a morte da morte. Isso mesmo. Na semana passada, então, nós falávamos aqui sobre essa questão do corpo, da troca, né, da vinda de Jesus, do tocar da trombeta. Hoje, nós temos nessa última lição, então, a nossa vitória sobre a morte. Então, eu quero muito que você nos acompanhe aí, né, através daquilo que a gente vai estar falando também, assim, da tua revista, né, porque essa revista ela está aí virtualmente disponibilizada para você, ou também através da palavra de Deus, né, que tem muito aí a acrescentar nas nossas vidas. Pois é, então, o que seria a morte da morte, né? Nós sabemos que a morte é inimiga da humanidade desde que a humanidade existe, né? Só que com a vinda de Jesus Cristo, com a volta de Jesus Cristo, ela será vencida. E mais, né, nós teremos aqui essa vitória, ou seja, nós seremos libertos do poder da morte. Então, Paulo fala sobre isso aqui no capítulo 15 de Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo 15, né, onde ele diz exatamente como, a forma, como será feito isso e o que nós receberemos ali, né, no dia dessa vitória. Muitas pessoas falam em reencarnação, não existe isso, né, no nosso meio, né? Nós não acreditamos em reencarnação, né? Mas é algo muito mais profundo do que isso, né? Nós podemos constatar que nós receberemos um novo corpo se estivermos vivos na volta de Jesus. Aqueles que estiverem mortos, aqueles que já não estiverem mais conosco aqui, não estiverem mais vivos, também receberá um novo corpo e ressuscitará com Cristo neste dia. Então, eu
quero te convidar exatamente a fazer essa reflexão nesta manhã aqui, né? Neste dia que nós estamos compartilhando a palavra de Deus, né? Então, essa vitória, né? O crente em Jesus viverá para sempre. É importante você saber disso, né? E não esqueça isso. Um dia Deus nos trará a vida, uma nova qualidade de vida, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, hoje, ainda somos derrotados pela morte, mas não seremos mais. Quando Jesus retornar, a morte não mais terá poder sobre nós. E como é que isso, então, se dará? De que maneira que isso se dará? A morte, ela é, na verdade, terminal, né? Ela hoje, quando ela vem sobre a pessoa, acabou, né? Só que, a partir da segunda vinda do Salvador, né, isso não acontecerá mais. Nós receberemos, aqueles que estiverem aqui serão transformados, né, como Paulo fala, né, em um corpo incorruptível, receberão um corpo incorruptível, e aqueles que já faleceram com Cristo, né, também ressuscitará com ele, então, neste dia, né? Então, a lição fala o fim dessa história, né? Então, os gregos diziam que somos um corpo com uma alma. O corpo é um embrulho de alma imortal. Os judeus criam que a alma é o sopro da vida que impregna o corpo. O homem é alma vivente, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O corpo e a alma são mortais, né, na presunção de que a alma seja apenas o fôlego da vida, distinta do espírito. Então, quando o homem morre, a alma se imobiliza e o corpo volta ao pó. Essa ideia de reencarnação é inviabilizada nesse conceito. Por quê? Porque a única maneira de voltar à vida é por um novo sopro. Pois é. Então, meus amados irmãos, não existe reencarnação, nós não acreditamos em reencarnação, né? Então, o sopro de Deus, né? Deus soprou naquela peça de barro que ele criou, né? Quando ele sopra o fôlego da vida, surge ali o homem, surge ali a mulher depois. Então, a partir daí, né, nós somos um sopro de vida que Deus nos deu, não é verdade? Então, essa história vai ser mudada posteriormente, né, quando Jesus Cristo voltar. Nós não mais seremos vencidos por essa forma, né, de destruição do corpo, mas sim seremos vivificados em Cristo. O Espírito continua soprando enquanto caminhamos para a última criação. Deus está fazendo um mundo novo na pessoa de Jesus. Nesse novo mundo não haverá mais morte. É isso? Então, Paulo, no primeiro capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala exatamente sobre isso. E aí eu queria ler para os irmãos exatamente aqui, versículo 51 até o 53, para os irmãos entenderem essa questão que eu acabei de falar. 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está falando exatamente da ideia de que, se Cristo voltar hoje, as pessoas que são cristãs, né, que morreram, ressuscitarão com ele em um novo corpo. E nós que estamos aqui seremos transformados para um outro corpo, né, incorruptível, né? Então, quando você fala de um corpo incorruptível, ou seja, que não se corrompe, que não se acaba, que não se destrói. Então, é importante a gente entender isso, porque isso é uma promessa, né? E a gente está vendo isso na sua palavra. Isso é uma promessa para todos nós, amém? Promessa.
Então, é importante que a gente saiba e tenha ciência do quanto nós devemos estar juntos e servindo a Cristo aí, né? Então, esse é um dos momentos mais significativos, né, para todos nós. Paulo também, ao escrever 1 Coríntios 15, ele estava muito inspirado pelo Espírito Santo. Tem aqui pérolas para todos nós. Se você puder ler esse capítulo, você leia, que você vai ver o quanto você vai ser abençoado também por ele, né? Então, tudo isso depende do regresso de Jesus, né? Jesus retornando, isso vai acontecer, né? Ou seja, todos nós receberemos esse novo corpo, né? E quando isso acontecerá? Quando, se você for lá, né, no Mateus 24:31, 1 Tessalonicenses 4:16, você vai ver que o fim começará quando a trombeta soar, né? Ela soará no momento qualquer da história. E aí Paulo fala aqui, no capítulo 15, no capítulo 15, 1 Coríntios 52, o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. No abrir e fechar de olhos. Olha a rapidez disso, irmãos. Percebe a rapidez disso? No piscar de olhos. Então, para você entender o tamanho, o poder, né, de quando isso for acontecer. Então, no abrir e piscar de olhos, tudo mudará. Que fantástico, né? Só Deus mesmo, né, meu irmão? Só Ele que pode fazer essas coisas. Então, isso será repentino, isso será rápido, e aí nós não teremos mais tempo para nada. Por isso que é muito importante estarmos na caminhada, sermos fiéis, porque na hora que isso aqui acontecer, não vai ter tempo para mudar a história. A história tem que ser mudada hoje, entende? Então, se eu não fizer nada hoje, eu não vou ter tempo naquela hora para fazer, porque vai ser no abrir e piscar de olhos. É muito rápido. Pisca seus olhos aí que você vai ver, é muito rápido, né? Então, é importante que a gente saiba disso, é importante que a gente se atente a esse tipo, né, de mensagem que a palavra de Deus coloca para a gente, né? Então, essa trombeta, quando ela soar, quando ela vier, quando ela de fato tocar, ela vai determinar o fim da morte. Ela vai determinar que todos nós teremos um novo corpo, uma nova vida, um corpo incorruptível, né? E aí é muito importante a gente entender isso para o nosso dia a dia. A morte está no início da história do homem, que é escrita por eles. Eles inseriram a morte no primeiro capítulo de sua vida ao desobedecerem a Deus. Então, a morte passou a entrar na vida do homem a partir do pecado original, a partir daquele pecado lá no Jardim do Éden, né? Porque os irmãos sabem que, se você for lá, vai verificar que a morte não fazia parte da vida do homem, mas a partir do momento que ele pecou, né, gerou a morte. Ele passou a tomar posse da morte, ele passou a ter um corpo corruptível, né? Então, a partir de agora, a morte passou a fazer parte, mas com a volta de Cristo e aqueles salvos em Jesus Cristo, isso será mudado, né? Nós retornaremos àquela primeira situação do homem, né? Então, isso, após essa inserção, né, após a desobediência, o homem passa então a morrer, passa então a ter um tempo de vida contado ali, né? Mas Deus continua no comando da história. E por ele estar no comando da história, nós vamos ver que ele mudará esse final, né? Ele mudará esse final, ele fará com que essa história seja diferente, né? Ok? Então, Cristo veio abolir essa maldição na consumação da sua obra. Ele removerá por completo, né? E isso trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. Amém, né? Pois é. Isso é o que está prometido a todos nós. Então, é importante a gente entender isso. Eles ficam se perguntando assim, mas e se por acaso eu estiver vivo naquela ocasião? E se por acaso eu já tiver morrido? Enfim, como é que vai ser isso? Pois é, Paulo foi aquilo que eu li aqui, no capítulo 51, no versículo 51. Paulo já fala aqui, ó: eis que vos digo que o mistério é todo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos nesse dia.
Então, aquelas pessoas que estiverem vivas, né, na volta de Cristo serão transformadas. E é importante que você não esqueça isso. E o novo sopro se completará. Virá o julgamento final e a morte será julgada. Ela morrerá e nós viveremos para sempre, livres do seu poder. Amém, né? Pois é. A eternidade nos espera, né, meu irmão, minha irmã? Por isso o crente espera essa trombeta soar. Porque quando essa trombeta soar, nós estaremos com Cristo eternamente. Então, é importante a gente estar atento a tudo isso, porque isso vai fazer parte da nossa vida, né? E quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. A morte da morte está aqui, ó, na nossa lição, né? Lição de número 13, que é a última da nossa revista. O homem e a mulher que estavam com Deus no início foram expulsos, lembram disso? É o caso de Adão e Eva. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos. Olha aí, estaremos juntos com Ele, com Deus, né? E Deus está reconstruindo esse mundo na pessoa de Jesus, né? Como está aqui em Paulo, 2 Coríntios 5,17, né? Então, Ele está reconstruindo esse mundo para nós. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Ele está fazendo um mundo novo, que se concretizará. Este é seu plano para fazer tudo convergir em Cristo. Quando este dia chegar, Cristo reinará. Bom, né? Bom demais, né? Então, o novo mundo iniciado em Cristo com sua obra na cruz será concluído, o que Paulo antecipou em 2 Coríntios 5,17. Vou ler aqui 2 Coríntios 5,17, para o irmão, então, minha irmã, saber o que Paulo antecipou aqui. E ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novo, né? Ou tudo se fez novo. Então, dentro desse contexto aqui, dentro dessa transformação, é que nós estamos conscientes, é que nós estamos vivendo, né? Então, essa unidade, esse momento em que a gente está vivendo, é um momento único, é o nosso momento, né? Pedro também fala sobre isso em 2 Pedro 3,13, né? Quando ele se pronuncia lá, comentando sobre essa passagem aqui. Deixa eu achar aqui para eu poder ler para o irmão e para a irmã. 2 Pedro 3,13. Diz assim a palavra de Deus: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pois é. Então, essa é a grande sacada aqui, né? Ou seja, que a gente entenda que as Escrituras, tudo aquilo está se pronunciando a favor de nós, né? Então, o novo mundo surge aí, né? E aí nós teremos lá, né, uma eternidade com Cristo, né? E aí isso que vai fazer toda a diferença. Tudo isso Cristo conseguiu aonde? Na cruz. Né? Na cruz. Por isso que o inimigo queria muito que ele descesse da cruz, queria muito que ele não fizesse o que ele fez. Porque a partir dessa atitude de Cristo, ele então nos comprou com o seu sangue. E essa compra que ele fez, né, está impedindo que o diabo leve muitas pessoas com ele. Amém? Ele né, está permitindo com isso que a gente viva ao seu lado eternamente, que a gente então ganhe esse novo corpo incorruptível, né? Então, na cruz, consumou o plano de Deus. A morte foi ferida lá, né? Então, tanto que Paulo meio que zomba, né, da morte aqui em 1 Coríntios 15, 55, quando ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pois é. Então, a partir daí, o poder da morte cai. E Cristo, porque com o soar da trombeta, Cristo, então, mata a morte. Né? Interessante esse termo, mas ela não mais terá poder sobre o corpo, em destruir esse corpo.
né? Porque a partir daí teremos um corpo incorruptível, um corpo eterno com Cristo, né? Tanto é que nós vamos estar encontrando isso ao longo da Bíblia, né? Até o pastor coloca aqui, né? Quando ele diz assim, podemos agir assim por causa de Jesus. Ao morrer, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão morreu com a expressão nos lábios, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembra disso? Pois é. Então, essa é a questão. Quando as pessoas que estão com Cristo, né, e estão chegando ali ao fim, elas sentem o prazer e a oportunidade de estar servindo a Deus ali. Então, essa satisfação, ela acontece. E é isso que a gente viu em Jesus, é isso que a gente viu também em Estevão. Outra coisa importante aqui, né? Ele diz assim, a morte causou grande impacto em Paulo, e ele se referiu a ela algumas vezes. Né? A serena morte de um crente em Jesus abalou o poderoso fariseu e o pesou em sua conversão. Não é verdade? Então, quando ele olha, ele estava na morte de Estevão. É importante você saber disso, se você não sabia. E isso ele sentiu. Porque logo depois, a gente vai percebendo, né, que ele continua caçando os cristãos, mas ele vai, né, para Tarso, ele vai fazer a sua viagem, e aí, então, ele tem a sua conversão ali. Né? Então, a morte não mais assusta, né? Entristece, pois nos separa das pessoas que amamos, mas não assusta. Ela não é invencível. Cristo a venceu na cruz. Passaremos por ela, mas nós a superaremos. Cristo a minimizou. Né? Então, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha a oportunidade que Deus nos deu, Jesus venceu a morte. Né? Ele ressuscitou, não foi? Então, na cruz, a morte continuou viva, mas começou a morrer. Ele a venceu e nós também teremos essa oportunidade de vencê-la. Então, a cruz não sinaliza derrota, mas a vitória. Ele não ficou nela, nem na sepultura. Então, o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, que está lá em Atos 2, 14 a 36, é uma excelente explicação teológica do significado da cruz, da sepultura vazia e o triunfo final de Jesus. Então, essa é a oportunidade que nós temos. Quando nós olharmos para a morte, quando nós olharmos para o dia que Cristo retornar, saiba que ali estará a nossa vitória. Amém? Ali estará a nossa vitória. Então, essa vitória vem pela perseverança. Então, em 1 Coríntios 15, nós vamos ver isso. Um dos mais vibrantes capítulos escritos por Paulo aqui. Então, essa força espiritual e literária de Paulo brilha como nunca. Ou seja, quando a gente percebe, através desse capítulo, as oportunidades que nós teremos de sermos ali salvos e estarmos ao lado de Cristo eternamente. Então, é importante, irmão, minha irmã, também você saber disso. Então, e ele fala mais sobre isso. Ele diz assim, mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, Paulo conclui o seu capítulo falando isso, mostrando que nós seremos vencedores sobre a morte. Que nós seremos vencedores sobre a morte. Então, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é verdade? Amém, né? Pois é. Então, que nós possamos realmente cantar, louvar o Senhor, engrandecer o seu nome e mostrar que a nossa vitória é certa em Jesus Cristo. Quando nós percebemos, olhamos para esse texto, olhamos para essa lição e entendemos a partir de agora que nós seremos vitoriosos sobre a morte. Irmão e irmã, todos nós seremos vitoriosos sobre a morte. Ela não terá poder sobre nós.
quando soar a trombeta e Jesus Cristo voltar, nós seremos os vitoriosos. Nós receberemos um novo corpo incorruptível e ali viveremos eternamente com Cristo. Amém? Pois é. A partir daí, nós teremos a eternidade. E é isso que nós estamos buscando, é isso que nós queremos fazer, essa forma que nós queremos conquistar com o nosso trabalho aqui, com a nossa adoração, com a nossa conversão, né? É isso que a gente quer. Então, eu chamo exatamente nesse momento a sua atenção para essa reflexão. Que você possa entender que você, irmão, irmã, é mais do que vitorioso, vitoriosa. O fato de hoje você já estar aceitando, estar com Cristo na sua vida, você já é uma vitoriosa, você já é um vitorioso. E que você está vencendo a morte. É verdade. Você já está vencendo. Você já é um vencedor. Não é verdade? Então, assim, você pode tudo naquele que te fortalece. Então, a Bíblia nos garante isso. Então, acredite que Deus está reservando um espaço para você e lhe dará de presente um corpo eterno, né? Porque a morte não mais terá poder sobre você. Amém? Muito bom, né, meu irmão, minha irmã? Meus queridos, eu agradeço demais a oportunidade que tenho de compartilhar com vocês esses estudos. Agradeço muito a Deus, né, primeiramente, depois a todos vocês que ouvem essa mensagem de alguma forma ao longo da semana, para aqueles que não conseguem assistir aos domingos. O meu desejo é que Deus abençoe demais a cada um de vocês, que Deus fortaleça a vida de vocês e que dê a cada dia a certeza de que todos vocês são vitoriosos. Nós somos vitoriosos em Cristo, porque Ele é o nosso Salvador e nós venceremos. E mais do que nunca, venceremos a morte para vivermos eternamente com Ele. Amém? Então, que Deus vos abençoe. Tenha um excelente dia, uma semana abençoada. E fiquem na paz. E até a próxima.